o repórter, grande repórter, inclusive, do qual eu sou muito admirador, o Marco Aurélio Souza, aqui da Globo de São Paulo, mas enfim, Globo Nacional, fez várias matérias já, cobriu a Copa do Mundo. Ele pediu demissão da Globo, cara. E o motivo é um pouco inusitado, assim. Eu tô aqui no Sport Media, enfim, a matéria saiu no Notícias da TV. O jornalista ele tomou a decisão devido a um diagnóstico de burnout que teve no primeiro semestre. Eu acho que vale a pena ler toda a mensagem dele no Instagram, viu, Sim, cara? sim, só tô dando uma resumida aqui, porque ele até tem uma aspa dele aqui na matéria, que eu vou me permitir a ler. Ele disse aqui: tive um diagnóstico de burnout no fim de fevereiro e esse tipo de situação faz a pessoa repensar pontos importantes da vida. Voltei a trabalhar normalmente antes do meio do ano e segui até o fim do Brasileirão, mas a decisão foi amadurecendo. Era hora de mudar de vida profissional também, disse ele, que estava na Globo desde 2002. Eu vou ler aqui para vocês o texto dele no Instagram, que diz assim: foi no fim de fevereiro deste ano que algo que eu não sabia definir me impediu de sair de casa. Certeza naquela hora só uma: eu não quero trabalhar. E imediatamente veio a pergunta: como alguém que tinha tanto prazer no trabalho, alguém que dizia que nem trabalhava de tanta afinidade com o ofício, amanhece querendo fugir do trabalho? O que eu não sabia explicar, com o acompanhamento de uma psiquiatra e um terapeuta, ganhou forma e nome: Síndrome de Burnout. Medicação, terapia e licença médica. Um mantra que deve ser repetido sem pressa. Ou você se dá um tempo, ou o tempo enche a sua cabeça com mais e mais problemas. Aos poucos as ideias vão se acalmando, o corpo entende e a cabeça aceita voltar. Mas o burnout não é um resfriado, ele é um divisor. Você entra de um jeito e sai de outro. Você entra uma pessoa e sai outra. Voltei ao trabalho e mesmo com as escalas que evitavam os processos mais repetitivos e sem sentido para um repórter com 20 anos de estrada, muita coisa estava diferente. Hoje encerro uma história de quase 18 anos, faltaram 2 meses no Grupo Globo, uma vida. Eu estava numa pauta no Hotel Majestic em Florianópolis quando o telefone tocou. Era o Emanuel, diretor da Globo Sport TV do outro lado da linha. Maluco, tem uma vaga para você em São Paulo. Era fevereiro de 2005. Obrigado a todos que um dia acreditaram numa ideia de pauta ou melhoraram o material que eu trouxe da rua. Eu nunca vou esquecer de vocês. Todos estarão com nome e sobrenome no livro que estou terminando e que vai contar as histórias das minhas histórias. Há quem define a trajetória profissional pelos lugares que conheceu e a quantidade de eventos que cobriu. Eu prefiro o outro enfoque, porque não existe felicidade maior do que a aproximação de um estranho que pergunta: você não é aquele repórter que contou aquela história? Credenciais enfeitam a sua sala. Boas histórias aquecem o coração de alguém lá do outro lado da tela. Lembrando que o Marco Aurélio, inclusive, é o repórter que fez aquela matéria icônica com o garoto Nicolas, que é cego, que é palmeirense, enfim. E a mãe dele ficava ali narrando o jogo pra ele. Essa matéria ganhou muita repercussão, inclusive mundialmente. E o cara saiu da Globo por uma questão inusitada, né, Rodolfo? Que é um problema que às vezes muita gente não sabe que tem. Eu tava até conversando com a minha namorada ontem. Cara, é uma doença silenciosa e que é diagnosticada pelo excesso de trabalho, cara. Pelo estresse. Bizarro, né, cara? Cara, é muito bizarro. A gente tem que cada vez mais se preocupar com essas. Cada vez mais a gente está conseguindo, cara, identificar problemas psicológicos e classificá-los como o que eles realmente são, que são doenças como qualquer outra, né? Que exigem remédio, Ô, que Rodolfo, exigem. rapidinho, o pessoal aqui na live tá pedindo para explicar o que é o burnout. O burnout é a síndrome do esgotamento, tá aí na tela, a matéria aqui no Sport em Mídia fala. Burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita responsabilidade. Cara, a gente sabe como que esses caras trabalham, né? Um repórter, seja da Globo, e aí não é falando, a Globo trata mal seus empregados. Não tô falando da Globo, não. Qualquer emissora, qualquer, assim, um repórter, a gente já conversou com vários aqui no Tomando uma Com, a gente sabe da carga horária desses caras, a gente sabe que a vida desses caras não tem a menor rotina, um dia eles estão num lugar, outro dia eles estão no outro, e dependendo da fase da sua vida, isso é bacana, porque você conhece muita gente, você está em lugares diferentes, só que ao mesmo tempo, cara, é absurdo que você cansa fazendo isso todo dia, sabe?
E às vezes é um cansaço até mais mental do que físico. Né? Você vai viajar, você senta no avião, aí necessariamente você não está jogando tênis, mas é um cansaço mental, deslocamentos, pensamentos de pauta, com quem que você vai conversar, o que você vai apurar, a exigência de você se manter sempre atuante dentro de uma emissora cuja concorrência é muito grande, existe uma disputa interna, existe vaidade, existe, me deram matérias aqui, não me deram semana que vem, mas deram para outro, sabe? Existem, por exemplo, planos de carreira, um outro repórter se alçou a apresentador, o outro a comentarista, e eu continuo, sabe? Não estou falando que é o caso do Marco Aurélio em si, mas esse é o clima, que pode ser o melhor possível, mas é um clima difícil dos bastidores de qualquer TV, porque existe muita competitividade e muita vaidade. Uma disputa por espaço intensa, né? E isso, sem dúvida, 18 anos é muito tempo fazendo isso, né? E assim, gente, o trabalho do repórter, ele necessita de além de muita apuração, ele necessita de um trabalho também autoral, porque você, para dar vida a uma matéria, principalmente na televisão, você precisa montar um texto. A Globo, ela tenta trabalhar nas suas matérias com textos mais lúdicos. Até houve brincadeiras com relação a isso, porque as coisas começaram a se repetir ao longo dos últimos tempos, mas porque também fica difícil você fazer algo muito diferente. Então imagina você tendo uma matéria por dia para fazer e ter que pensar ela de uma maneira diferente para você não suar piegas, né? É um trabalho muito mais complicado. As pessoas veem um repórter lá com o microfoninho na mão, fazendo um link, fazendo uma passagem, acha que é fácil. É muito difícil, e hoje cada dia mais os repórteres têm funções mais completas dentro da TV. O cara não tá lá só fazendo a passagem, o cara às vezes, não é o caso da Globo, mas existem vários em TVs fechadas que vão com a própria câmera. Tem outros que editam a sua própria matéria depois, eles têm que reeditar, e as próprias TVs estão escolhendo esses profissionais mais completos para poderem gastar cada vez menos dinheiro com outros profissionais. Né? A gente entrevistou aqui recentemente o Rodrigo Fragoso, da TNT Sports. Ele falou que o grande trunfo dele, quando houve a demissão lá no fim do esporte interativo da maioria da equipe, que transformou o canal num canal de internet praticamente como existe hoje, foi o fato dele ter ficado, ele atribui a justamente isso, a ele fazer muita coisa diferente. Aí ele ter essa capacidade de fazer coisas diferentes, ser um cara multifunções. Sim. Entendeu? Então você tem isso que acaba cada vez mais, você acaba colocando cada vez mais deveres para o profissional, e isso, eu tô na Globo, tô ganhando um bom salário, tô tendo visibilidade, eu apareço na rua, sou conhecido. São coisas legais, mas no fim do dia, depois de 18 anos, você está absolutamente esgotado, né? Não é à toa, por exemplo, também a gente teve aqui com o Plihal, não é à toa que o cara, sendo o repórter absurdo que falou, agora eu vou ser apresentador lá, Uma hora cansa, né? Cara, Imagina. É um trabalho desgastante. Entendeu? Cara, eu confesso que eu já... eu sempre sonhei em trabalhar com futebol, você também, por isso que a gente tá aqui. A gente estudou jornalismo pra isso, mas eu confesso, cara, que em um dado momento do canal aqui, quando a gente tava numa rotina bizarra aí, há um tempo atrás, eu dei uma brochada, assim, de futebol, cara. Não sei se já aconteceu com você isso daí. De tipo, falei, mano, quer saber, eu não vou ficar me inteirando de tudo não, eu vou acompanhar o meu time e foda-se, tá ligado? Mas hoje eu já voltei ao normal, dei aquela esparecida na mente, mas... É uma parada bizarra, cara, essa questão do Marco Aurélio aí, que inclusive, eu tava vendo na internet ontem, pesquisando à noite, ela pode inclusive ser confundida com depressão, cara. Só que não tem relação nenhuma com depressão, é simplesmente um esgotamento mental e físico, assim, de uma rotina de trabalho desgastante. O pessoal no chat tá falando aqui também, que a Isabelle Camargo, que era da Globo, Marcelo Melo comentou aqui, quando foi demitida, ela estava com essa doença e entrou na justiça e a Globo foi obrigada a recontratar ela. A gente não sabe também se o Marco Aurélio vai voltar para a Globo, enfim, vamos ficar atento aí para saber as cenas dos próximos capítulos. O pessoal falando aqui também que ele vai meter o pau na Globo, no canal do Rica Perrone, enfim.
Isso daí eu acho que não vai acontecer.